Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Vasco fez uma exibição sólida e dominante ao vencer o Nova Iguaçu por 3-0 nesta quarta-feira, garantindo a classificação sem dificuldades para a segunda fase da Copa do Brasil. A vitória foi construída com um futebol organizado e envolvente desde o apito inicial, com Felipe Coutinho se destacando pela sua visão de jogo e precisão nas ações ofensivas. O time, comandado por Fábio Carille, mostrou que está em boa forma e soube administrar o jogo com autoridade, deixando a torcida satisfeita e já ansiosa pelas próximas etapas da competição. Desde o início, o Vasco não deu margem para surpresas. Fábio Carille implementou um ajuste tático importante, modificando o esquema em relação ao jogo anterior. O treinador optou por um meio-campo mais ofensivo, sacando um volante e colocando dois pontas, o estreante Nuno Moreira e Ryan. A mudança teve um impacto imediato. Logo aos 9 minutos, Moreira fez um passe preciso para Ryan, que ficou cara a cara com o goleiro adversário e não desperdiçou a oportunidade. A marcação alta e a pressão constante, que visavam recuperar a posse de bola o mais próximo possível da área rival, foram outros fatores que mantiveram o time dominante ao longo de toda a partida. Com a vantagem no placar, o Vasco seguiu buscando mais gols. Aos 17 minutos, o jogo ganhou maior tranquilidade quando Sidney cometeu pênalti em Vegetti, e Coutinho foi preciso na cobrança, ampliando a vantagem. O camisa 10 do Vasco ainda teria tempo para marcar um golaço. Após uma troca de passes rápida, ele finalizou com um chute cruzado de fora da área, acertando o ângulo do goleiro adversário e colocando o time em uma posição confortável. O placar de 3-0 foi um reflexo do bom desempenho coletivo da equipe. No segundo tempo, com o jogo controlado, o Vasco adotou uma postura mais cautelosa. A rotação do time diminuiu um pouco, mas o time não correu riscos. A única chance mais perigosa do Nova Iguaçu aconteceu aos 9 minutos, quando Felipe Costa teve a oportunidade de marcar, mas Léo Jardim fez uma defesa segura. Fábio Carille, então, aproveitou para fazer algumas substituições e dar descanso a alguns jogadores, mantendo o bom nível da equipe em campo. Nuno Moreira saiu para a entrada de Lloyd Augusto, que também teve uma boa participação pelo lado esquerdo, e Hugo Moura foi substituído por Jair, que entrou bem no meio-campo. As últimas alterações ocorreram aos 24 minutos, quando Coutinho e Vegetti foram substituídos por Garré e Payet. Com isso, Ryan foi deslocado para a posição central, uma mudança que Carille sugeriu como uma possibilidade futura para o jogador. A substituição não afetou a qualidade do jogo, que seguiu sem maiores problemas para o Vasco. Ainda houve chance para ampliar o placar, com Payet tentando de cabeça aos 32 minutos, mas o gol não saiu. No fim, Paulinho também foi substituído, completando a rotação do elenco. O Vasco manteve o controle da partida e selou uma vitória confortável e merecida. Rumores de uma grande movimentação no mercado de transferências têm agitado os bastidores do futebol carioca, e o nome de Pedro, atacante do Flamengo, surge como o grande protagonista dessa trama. Com a crescente especulação sobre sua saída, alguns veículos começaram a apontar que o jogador estaria em negociação avançada para se transferir para o Vasco da Gama. A possibilidade de ver o centroavante, que se destacou em sua passagem pelo Flamengo, vestindo a camisa cruzmaltina desperta uma mistura de curiosidade e expectativa entre os torcedores, que não escondem o desejo de contar com um atacante de peso. A chegada de Pedro ao Vasco, caso se concretize, representaria um reforço de peso para o time, que busca recuperar a sua grandeza no futebol brasileiro. Com uma trajetória sólida e números impressionantes em sua carreira, o atacante pode ser o elemento-chave para elevar o nível da equipe. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas o cenário está sendo acompanhado com atenção pelos apaixonados por futebol no Rio de Janeiro, que aguardam ansiosos por mais capítulos dessa possível transferência que pode mudar o rumo da temporada do Vasco. Pedro, com sua estatura imponente e faro de gol apurado, é um nome que desperta grande expectativa no Vasco, e a sua chegada ao clube reforça as ambições da equipe. Reconhecido por sua habilidade de atuar como um centroavante de presença, ele se destaca principalmente pela inteligência de posicionamento dentro da área e pela precisão nas finalizações, características que são essenciais para um jogador que busca ser decisivo em momentos cruciais. Seu estilo de jogo, que combina força física com uma boa leitura de jogo, é um dos principais atributos que o tornam uma peça-chave para o Vasco. A confiança do técnico Fábio Carille em Pedro não é por acaso, o treinador vê no atacante o complemento perfeito para o setor ofensivo do time, apostando no seu potencial para dar mais mobilidade e poder de fogo ao elenco. A escolha de Carille por Pedro reflete a intenção de fortalecer ainda mais o ataque vascaíno, com a esperança de que o jogador traga soluções imediatas para a equipe e ajude o clube a alcançar suas metas, consolidando-se como uma opção confiável para garantir gols e conquistas importantes nas competições que estão por vir.
Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Pedro, desde o início de sua trajetória no futebol, demonstrou um potencial incomum, e as temporadas 22 e 23 e 23 e 24 foram marcos em sua carreira. No Flamengo, ele consolidou-se como uma peça fundamental do ataque, sendo decisivo em inúmeras partidas e marcando uma impressionante quantidade de gols. Sua capacidade de atuar em momentos de pressão, somada à sua postura imponente em campo, permitiu que o atacante vivesse temporadas de conquistas, inclusive contribuindo com vitórias significativas e títulos para o clube. Embora tenha enfrentado alguns desafios ao longo do caminho, como lesões e disputas por posição, Pedro se manteve resiliente, sempre mostrando sua força e determinação para continuar se destacando em um dos maiores clubes do Brasil. Agora, com sua transferência para o Vasco, Pedro encara uma nova fase de sua carreira, onde as expectativas são altíssimas. Sua chegada promete ser um divisor de águas para a equipe, trazendo uma presença ofensiva que há tempos o time busca. Para o Vasco, Pedro não é apenas uma contratação de peso, mas uma promessa de que o clube está disposto a brigar por grandes objetivos. A sua experiência no Flamengo e a sua incrível habilidade de marcar gols em momentos decisivos podem ser fundamentais para reforçar o ataque do time, inspirando confiança no elenco e, principalmente, na torcida. Com os desafios pela frente, o atacante tem a chance de escrever um novo capítulo glorioso em sua carreira e ajudar o Vasco a se reerguer e conquistar vitórias memoráveis. A chegada de Pedro ao Vasco é uma mudança radical para o clube, e o que não falta agora é a expectativa. A torcida vascaína, que está ansiosa por novos tempos, certamente vê na contratação do artilheiro a esperança de reviver os momentos de glórias passadas. Mas a pergunta que fica no ar é: será que o atacante conseguirá trazer a força e a precisão que se espera de um jogador de sua estatura? Seu histórico de gols e a experiência adquirida no Flamengo dão a ele um respaldo importante, mas é na pressão do Vasco que a verdadeira prova de fogo se dará. Será que Pedro corresponderá às grandes expectativas e fará a diferença, como se espera de um jogador desse calibre? E a torcida, como vê essa mudança? O que pode significar para o clube ter um jogador de peso como Pedro vestindo a camisa do Vasco? Ele tem todas as ferramentas para ser o homem-gol que a equipe precisa, mas sabemos que o futebol é imprevisível, e a adaptação ao novo ambiente pode ser um desafio até mesmo para os maiores craques. Os torcedores estão preparados para apoiar o jogador, caso ele enfrente dificuldades no início, ou será que a cobrança será intensa demais? Como você, torcedor, espera que Pedro se encaixe no esquema tático do time e qual será o impacto dele no rendimento geral da equipe? Essa é a hora de opinar e se expressar. O que você acha da vinda de Pedro para o Vasco? Como ele pode ajudar a equipe a alcançar os objetivos desejados? Seus gols, sua postura em campo e sua experiência podem ser os elementos-chave para uma temporada vitoriosa, ou será necessário mais do que isso para que o time se reergue e alcance os seus maiores sonhos? Deixe sua opinião e compartilhe com outros vascaínos sobre o que Pedro pode fazer por esse gigante do futebol brasileiro. O que você espera dessa nova fase do clube e como vê o futuro de Pedro no Vasco? Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.